Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A aula de hoje vai ser de História, um assunto que a gente já viu na aula passada, mas hoje eu quero revisar com vocês para não ficar nenhuma dúvida na cabecinha de vocês. Então a gente vai falar sobre o descobrimento do Brasil, tá certo? Vamos revisar esse assunto. O descobrimento do Brasil é como conhecemos a chegada dos portugueses ao Brasil, em 22 de abril de 1500. A chegada dos portugueses aqui se deu pela expedição de Pedro Álvares Cabral, português que encabeçava a travessia cujo destino final era a Índia. Então, o descobrimento do Brasil é 22 de abril, que foi quando a expedição, a navegação de Pedro Álvares Cabral chegou, 22 de abril de 1500. A chegada dos portugueses ao Brasil foi um dos maiores momentos das grandes navegações, processo iniciado pelos portugueses no século XV. Então, a chegada dos portugueses foi uma das maiores navegações a que chegaram no Brasil, no século XV. As grandes navegações são como conhecemos as expedições exploratórias, organizada pelos portugueses no Oceano Atlântico. Ao longo desse século, isso só foi possível graças a uma série de fatores. Então, a chegada dos portugueses só foi possível por diversos fatores. A chegada dos portugueses ao Brasil foi parte do processo das grandes navegações e deu início à presença contínua dos portugueses no território brasileiro. A partir desse acontecimento, iniciou-se a colonização do Brasil. Embora os portugueses só tenham tomado medidas efetivas de colonização a partir da década de 1530. Então, a partir da década de 1530, foi quando os portugueses eles deram as medidas efetivas para a colonização do Brasil. O descobrimento do Brasil é um resultado de um contexto histórico muito específico e relacionado à história portuguesa e às grandes navegações. Então, o descobrimento do Brasil é um resultado de um contexto histórico, muito específico relacionado à história do Brasil, com as navegações, com as grandes navegações de Pedro Álvares Cabral. Portugal foi o país pioneiro na exploração do Oceano Atlântico. E isso só foi possível graças ao fato de que Portugal acumulou todas as condições necessárias que lhe permitiam investir no desenvolvimento náutico, político, tecnológico, comercial e até geograficamente. Portugal tinha as condições para despontar na exploração marítima. Então, graças a Portugal, ter tecnologia, geologicamente, e com isso eles puderam dar início à grande exploração marítima. Foi quando eles começaram a explorar, a exploração marítima. Nessa imagem você pode perceber, que os portugueses saíram de Lisboa no dia 9 de março de 1500. E Pedro Álvares Cabral era o líder de uma expedição com 13 embarcações e 1.500 homens. Então, no dia 9 de março de 1500, os portugueses saíram de Lisboa. Pedro Álvares Cabral era o líder da expedição com 13 embarcações e 1.500 homens. Foram 44 dias de viagem. E o Monte Pascoal foi o primeiro local avistado pelos portugueses. Então, o Monte Pascoal foi o primeiro local avistado. Então, a embarcação, as embarcações chegaram
em 22 de abril de 1500. Essa embarcação chegou aqui no Brasil em 22 de abril de 1500. E o primeiro nome do Brasil, como consta na carta de Pedro Vaz de Caminha, foi Ilha de Vera Cruz. Então, o primeiro nome que o Brasil recebeu foi Ilha de Vera Cruz. Os portugueses saíram de Lisboa dia 9 de março de 1500. Quem comandava as embarcações era Pedro Álvares Cabral. Eram 3 embarcações e 1.500 homens. Foram 44 dias de viagem. E o primeiro local avistado foi o Monte Pascoal. E chegaram dia 22 de abril de 1500, que é o dia do descobrimento do Brasil. E o primeiro nome do Brasil, o primeiro nome que o Brasil teve foi Ilha de Vera Cruz, tá certo? Então não se esqueça. E por que o Monte Pascoal, que foi o local onde ele avistou, porque recebe esse nome de Monte Pascoal? O desembarque que ocorreu na época da Páscoa, no ano de 1500. Então, como o primeiro local que eles viram foram o monte, né? E esse desembarque ocorreu na época da Páscoa, em 1500. Por isso que o nome do monte ficou conhecido como o Monte Pascoal, por conta disso, porque o desembarque ocorreu na época da Páscoa, em 1500. O Rio de Janeiro foi o estado em qual a expedição aportou. Então, o Rio de Janeiro foi o estado onde a expedição aportou, tá certo? Foi no Rio de Janeiro. Antes do Brasil receber o nome de Brasil, né? Antes do nosso país receber o nome do Brasil, ele recebeu outros nomes, né? O país teve 8 nomes. Vamos ver quais foram esses nomes, né? Teve Pindorama, nome dado pelos os indígenas. Ilha de Vera Cruz, em 1500. Lembra que quando eles chegaram no Brasil, né, em 1500, o nome do Brasil era Ilha de Vera Cruz. Depois teve Terra Nova, em 1501. Depois teve Terra dos Papagaios, também em 1501. Terra de Vera Cruz, em 1503. Terra de Santa Cruz, em 1503 também. Terra de Santa Cruz do Brasil, em 1505. Terra do Brasil, em 1505. E em 1527 ficou como Brasil. E até hoje é conhecido como Brasil. Por que o nosso país recebeu o nome de Brasil, né? O nosso país recebeu esse nome porque nos primeiros anos da sua colonização era retirado das matas nas costas brasileiras, a madeira, chamada popularmente de pau-brasil. Então, na época, né, da colonização, nosso país tinha uma árvore que se chamava pau-brasil. E nesse pau-brasil era retirado as madeiras. E esse pau-brasil, né, tinha a madeira, né, tinha uma coloração vermelha e é própria da espécie. Por isso o nome de Brasil, pois refere-se à cor da brasa. Como o pau-brasil, né, a árvore pau-brasil, tinha uma coloração vermelha da própria espécie da árvore, e essa colorização representava a brasa, aí por isso que ficou como Brasil. Eu vou deixar um vídeo para vocês aí, para vocês fixar mais sobre o descobrimento do Brasil. Também vai ser enviado uma ficha de atividade para vocês fixar bem na sua mente, tá certo? Sobre o descobrimento do Brasil. Espero vocês até a próxima aula. Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas, enfrentando o mar revolto. De repente alguém gritou: Terra vista! E assim descobriu o Brasil. E assim descobriu o Brasil. Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas,
descobriu o Brasil. A terra era tão linda, muitos pássaros e cachoeiras, muitos bichos e calor. Todo o povo se encantou. Os nativos que aqui estavam, de índios ele chamou. E assim começa a história que esta terra encontrou. E assim começa a história que esta terra encontrou. Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas, enfrentando o mar revolto. De repente alguém gritou: terrorista! E assim descobriu o Brasil. E assim descobriu o Brasil. Senhor Cabral foi navegando, para a Índia ele foi buscando, entre naus e caravelas, enfrentando o mar revolto. De repente alguém gritou: terrorista! E assim descobriu o Brasil. E assim descobriu o Brasil. A terra era tão linda, muitos pássaros e cachoeiras, muitos bichos e calor. Todo o povo se encantou. Os nativos que aqui estavam, de índios ele chamou.